Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula onde a gente vai continuar falando sobre a hipnose. Hoje a gente vai começar a ver os convincers. Então, a gente já tratou a respeito do pre-talk, eu mostrei para você como é o pre-talk que eu utilizo constantemente nas minhas hipnoses. Falei para você que foi um pre-talk desenvolvido ao longo de muito tempo. Cada palavra faz sentido dentro daquele pre-talk e com certeza você já viu a aula e já estudou essa questão. Então, agora, a gente vai entrar nos convincers. Basicamente, para que serve um convincer? Um convincer serve, primeiro, para a gente mostrar para a pessoa, ensinar a pessoa a entrar em hipnose. Segundo, para a gente mostrar para a pessoa que a hipnose é algo totalmente natural, é totalmente normal e que a mente dela pode sim mexer com o corpo dela. Dentro dos convincers, a gente começa a entrar no que a gente denomina de loop hipnótico. Basicamente, a pessoa começa a entrar no loop hipnótico, até ficar pronta para o momento da indução. E, além disso, dentro do processo dos convincers, a gente também verifica o engajamento daquela pessoa com aquele processo. Se a pessoa realmente está seguindo instruções, se a pessoa quer realmente ser hipnotizada, mas todos esses detalhes eu vou passando para você ao longo do tempo. Nesse momento, a gente vai ver o nosso primeiro convincer e a gente vai chamar esse primeiro convincer de dedos magnéticos. E aí, como é que eu vou fazer aqui com vocês? Primeiro, eu vou mostrar esse convincer, eu executando esse convincer em uma pessoa. Na sequência, eu explico para você quais são os passos para você executar e, inclusive, vou fazer com você, para que você faça esse convincer, para que você sinta como ele funciona e para que você entenda como ele vai ser executado. Você, depois de aprender isso, pode fazer esse convincer aí com alguém da sua casa, com um colega seu, com namorada, namorado, com marido, com esposa. Vai lá, testa e vê como é que é. Mas antes disso, eu vou mostrar esse convincer, eu executando esse convincer numa pessoa agora. Primeiro, braço na frente, entrelaça os dedos, entrelaça, isso, mão na frente do rosto, de forma que você veja seus 2 polegares, pode colocar o polegar dessa forma daqui, isso. Agora levanta esses 2 dedos e fecha eles. Perfeito. Bem. Em determinado momento, eu vou simplesmente pedir para você fechar os olhos e abrir esses 2 dedos. Quando você abrir esses 2 dedos, eu vou começar a pedir para você imaginar determinadas coisas. Simplesmente imagine o que eu estou falando. Então, se eu falar, imagina uma bola vermelha, imagina uma bola vermelha, imagina um carro azul, imagina um carro azul. E assim por diante. Tudo bem? Ok. Então, pode fechar os olhos. Isso. E agora, 3, 2, 1. Pode abrir os dedos. Isso. Isso. Abre o máximo que você conseguir. Muito bem. E agora, imagina 2 ímãs. Um ímã positivo e um ímã negativo. Um ímã positivo de um lado, um ímã negativo de outro lado. E esses ímãs começam a se magnetizar em 3, 2, 1. E vão se magnetizando. E quanto mais os dedos se aproximam, mais ele se magnetiza, mais ele se magnetiza e mais ele se magnetiza. E esse magnetismo ele vai ficando mais intenso, vai ficando mais forte, cada vez mais forte, até que quando os dedos chegam bem próximos, esse magnetismo chega no seu nível máximo e vai magnetizando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, magnetizando cada vez mais. Isso. Em 3, 2, 1, magnetismo vai embora, olhos abertos. Agora. Isso. Muito bem. Então você viu eu executando esse convincer numa pessoa, a pessoa vivendo o fenômeno, a pessoa começando a entrar nesse chamado loop hipnótico. E quais são as fases? Para eu mostrar essas fases, eu vou fazer em você. Vou pedir para você seguir minhas instruções, aí onde você está, para você começar a sentir como funciona e começar a ver na prática, porque aí você vai aprender de uma maneira muito mais efetiva. Então, primeiro passo, eu vou pedir para você, se você estiver sentado ou se você estiver em pé, não importa. Só quero que você junte os pés. Isso. Agora eu vou pedir para você abrir as 2 mãos na sua frente, bater uma palma, entrelaçar os dedos e colocar a mão na sua frente como se estivesse rezando, de forma que você enxergue seus 2 polegares. Isso. Agora, vou pedir para você colocar os seus 2 indicadores apontando para cima, fechados exatamente dessa forma. Perfeito. Não agora, mas em determinado momento, eu vou simplesmente pedir para você fechar os olhos e abrir esses 2 indicadores. Então, não agora,
mas em determinado momento eu vou pedir para você fechar os olhos e abrir esses dois indicadores. No momento em que você fechar os olhos, eu vou pedir para você imaginar alguma coisa. Então, se eu falar para você, imagina um astro celeste, imagina o mar, imagina um carro azul, você vai imaginar um carro azul, vai imaginar um astro, vai imaginar o mar, enfim, simplesmente imaginar. Lembrando que imaginar não é ver, pode ser sentir, pode ser uma breve lembrança, não importa. Eu não quero que você veja nada na sua mente, eu só quero que você se permita imaginar. Isso. E agora, com as mãos colocadas aí dessa forma, indicadores apontando para cima. 3, 2, 1, fecha o olho agora e abre o dedo. E com o dedo aberto o máximo possível, imagina dois ímãs. Um ímã positivo, um ímã negativo. Um ímã positivo de um lado, um ímã negativo do outro. E como você sabe, os opostos se atraem. Então esses ímãs começam a se magnetizar ainda mais agora. E eles vão se magnetizando e vão se magnetizando cada vez mais. Perceba que esse magnetismo ele vai aumentando ainda mais. E vai aumentando e vai aumentando. E quanto mais esse magnetismo aumenta, mais os seus dedos se aproximam. Não porque eu quero, mas porque você pode isso com o poder da sua mente. E quanto mais você imagina, mais o seu corpo responde. Perceba que talvez agora esses ímãs já tenham cores. Talvez uma corrente magnética percorra esses ímãs envolvendo o seu dedo, como se fosse um elástico. Um elástico que vai puxando e juntando cada vez mais esses dedos. E esses dedos vão sendo cada vez mais juntos e cada vez mais juntos. E perceba que o magnetismo aumenta ainda mais. Agora. E ele vai ampliando e ampliando cada vez mais. E agora eu vou fazer uma contagem de 1 até 5. E durante essa contagem, esse magnetismo vai ampliar ainda mais. 1, mais magnetizado. 2, ainda mais magnetizado. 3, esse magnetismo aumenta mais agora. 4, perceba esse magnetismo envolvendo seus dedos, juntando eles, consolidando eles cada vez mais. E 5, olhos abertos, o magnetismo vai embora agora. Muito bem. Pode soltar as mãos e etc. Perfeito. Então, o que você executou? Dedos magnéticos. Como a gente executa isso? Primeiro passo, eu peço para a pessoa juntar os pés. Para quê? Simplesmente para ela começar a seguir as minhas instruções. Pode ser com o pé aberto? Pode. Mas eu quero que ela siga as minhas instruções. Eu quero que ela saiba quem está no controle das instruções. E aí eu peço para ela juntar os pés. Peço para abrir o braço, bater uma palma, entrelaçar os dedos. Colocar a mão na frente do rosto, como se estivesse rezando, de forma que enxergue os 2 polegares. Abrir os dedos indicadores apontando para cima, deixando eles fechados. E, posteriormente, eu falo para ela, em determinado momento, não agora, mas em determinado momento, eu vou simplesmente pedir para você abrir esses dedos indicadores o máximo que você puder. Você vai fechar os olhos e abrir esses dedos. No momento em que você fechar os olhos, eu vou pedir para você imaginar algumas coisas. Então, se eu falar imagina um cachorro, você vai imaginar um cachorro. Simplesmente imaginar. Gosto sempre de falar para a pessoa, lembrando que imaginar não é ver. Imaginar é simplesmente um sentir. Talvez até você veja algumas imagens, mas isso não importa. Eu quero que simplesmente você se permita viver essa experiência. Posteriormente, eu falo para a pessoa, vou contar até 3, criação de expectativa. No 3, você fecha os olhos e abre o dedo o máximo possível. 1, 2, 3, agora. E a pessoa vai lá e vai abrir o dedo. E aí eu vou falar, agora imagina 2 ímãs, um ímã positivo, um ímã negativo. Um ímã positivo de um lado do dedo, um ímã negativo do outro lado. Esses ímãs eles vão se magnetizando e se magnetizando e se magnetizando cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais, até que eles se juntam completamente. É simples, não é? Basta que você treine e treine e treine para que isso fique cada vez mais fluido e que cada vez você passe mais segurança para a pessoa dentro do processo. Esse convincing é sempre o primeiro que eu utilizo, ou normalmente, 90% das vezes, é o primeiro que eu utilizo. Às vezes eu utilizo balão e livro, vocês vão aprender também. Mas 90% das vezes eu utilizo ele. Por quê? Esse convincer é um convincer que não é binário, ou seja, ele não é 0 ou 1, ele não é certo ou errado. Quando eu faço o convincer da mão colada, que vocês vão aprender, se a pessoa não colou a mão, ela vai pensar, ih, deu errado. Aqui não. Aqui, se ela fechou um pouquinho, ótimo. Se ela fechou tudo,
Ótimo. O problema é, e se ela não fechou nada? E aí, nesse ponto, eu tenho que falar para vocês. Eu disse para vocês que um dos objetivos do Convincer é a gente também testar o engajamento da pessoa. É a gente ver se aquela pessoa está com a atitude mental correta para ser hipnotizada, seguindo instruções, querendo ser efetivamente hipnotizada e passar pela experiência. Esse Convincer número 1, primeiro, ele não é binário, ele não é certo ou errado. Então, ele, dentro do processo analógico, qualquer mexidinha para mim já está valendo e eu vou falar, muito bem, você foi muito bem. Segundo, dentro desse Convincer número 1, e você hipnotista tem que saber disso, eu tenho aqui aproximadamente 50%, talvez um pouquinho menos, que é fisiológico. O que isso quer dizer? Se eu abro meu dedo aqui completamente e eu fico aqui nessa posição, naturalmente o meu dedo começa a fechar. Vai fechar tudo? Não, mas naturalmente ele fecha um pouco. Consequentemente, se você está fazendo um Convincer com a pessoa e a pessoa nem mexeu o dedo, é porque ela está fazendo força contrária. Ou seja, ela não está se permitindo viver aquela experiência. E das duas, uma. Ou ela está querendo testar você, e aí dispensa a pessoa, porque ela não quer viver a experiência, ou ela não entendeu o que é a hipnose. E você precisa reforçar o seu pre-talk, explicar para ela a necessidade da atitude mental positiva, da atitude mental do engajamento com o processo. Você vai precisar explicar para ela de novo, e aí você volta para o dedo magnético. Tudo é fisiológico? Óbvio que não. Né? Um pouco aqui é fisiológico, e a pessoa foi indo e fechou tudo. Talvez você tenha fechado completamente o dedo. Se você fechou completamente o dedo dentro desse processo aqui, deixa aí seu comentário, coloca aí que você fechou completamente o dedo, para eu saber que com você fluiu tranquilamente. Se você fechou completamente o dedo, você já está em looping hipnótico e, consequentemente, o caminho para você ser hipnotizado já está sendo traçado. Compreendeu o dedo magnético? Ficou claro? Então, basicamente, no dedo magnético é a pessoa seguir instruções, você verificar o engajamento e fazer com que aquela pessoa comece a viver uma experiência. Não se assuste se, quando o dedo começa aqui a fechar, muitas vezes a pessoa começa a rir, porque ela acha tão legal, mas tão legal, que ela ri. Obviamente, ela não está rindo do hipnotista, ela está rindo do processo, e isso é muito bom. Mostra que ela está engajada e que ela está vivendo aquela experiência. Beleza? Gostou desse primeiro Convincer? Vamos treinar? Treine no tio, na tia, no amigo, na amiga, na namorada, no namorado. Faz lá o Convincer, faz sentir o dedo magnético para que você fique cada vez mais próximo da nossa aula de indução, quando você vai começar a hipnotizar pessoas. Lembrando que, nesse processo, se você está fazendo o processo e a pessoa já passou aqui do 30% e fechou o dedo, você já está começando a hipnotizar. Você já está gerando o looping hipnótico. Você já está começando a implementar sugestões, rompendo aquele chamado fator crítico ou faculdade crítica, nas palavras de David Allen. Beleza? Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal, deixe o seu joia, deixe o seu comentário e vamos em frente com esse curso completo de hipnose que vai fazer de você um verdadeiro hipnotista de sucesso. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu!